Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver. Fala, meu povo, tudo tranquilo com vocês? Então, olha só, vamos continuar aqui para mais uma gravação de questão 7 da prova de 2000 já ia falar 2014, mas é 2024, me perdoe, tá bom? Aqui a gente vai resolver uma questão para mim, assim, sendo bem sincero, eu acho que é uma das mais difíceis da prova. Já vou te avisando de cara, se tá nesse vídeo aqui, é interessante que você preste atenção. Primeiro porque ela é de um assunto do qual é frequente na prova da UERJ, mas não com o peso e a estrutura que caiu. Tanto que confesso a vocês que geralmente eu vou fazendo a questão mais rápido. Essa aqui eu já joguei uma página para cá porque eu vou fazer ela devagar. Se tu tá aqui nessa resolução, bora comigo para a gente entender junto qual é o perfil dessa questão. Para começar, sem sombra de dúvidas, vamos ler o texto, né? Eu vou pegar o meu laser aqui agora, vamos lá. Biopolímeros, como o ácido polilático, que é o PLA, que podem ser sintetizados por organismos vivos, vêm sendo empregados na produção de embalagens descartáveis e de fibras para roupas, diminuindo impactos ambientais. Ok, beleza. O PLA é um poliéster alifático, isso é importante. Um poliéster alifático e sua reação de polimerização se inicia a partir do seu monômero. Só tem um monômero. Beleza? O ácido lático, que oficialmente é nomeado por ácido 2-hidróxido propanoico. Repare que você não tem que saber qual é o nome do ácido lático. Você teria que saber essa fórmula aqui. Tá? Em relação ao monômero, apresente a fórmula estrutural em linha de ligação. Primeiro comando. Apresente a fórmula estrutural em linha de ligação. Ele quer a fórmula bastão do monômero. Isso dá para pontuar. Segundo, determine. Deixa eu mudar de cor. Determine o número de oxidação do carbono. Isso é interessante. Principalmente, está ligado ao grupo carboxila. Ótimo. E aí que vem o outro comando valendo um ponto, que eu acho que provavelmente está aqui por isso. E escreva ainda a equação química completa e balanceada da reação de polimerização. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é desenhar esse ácido 2-hidroxipropanoico, um composto de função mista, né? Esse grupo hidroxi é o grupo hidroxilo ligado a um ácido carboxílico. Mas bora lá. Eu vou escrever aqui porque eu vou precisar analisar um pouco mais desse composto. Então, ó, ácido, deixa eu tirar daqui, eu vou precisar apoiar. Pronto. Acho que vai ficar melhor. Deixa eu mudar aqui a tela, ó. Uou! Fiquei menorzinho. Ó, ácido 2-hidroxipropanoico. Ih, mudei de cor do nada. Propanoico. O ácido 2-metilpropanoico você tem 3 carbonos, então eu vou desenhar bastão inicialmente. Coloco uma hidroxila aqui, né? E aí aqui, ó, uma dupla O e um OH. E isso está horrível. Mas a gente, quem sabe, faz ao vivo. A gente faz aqui, ó, 1, 2, OH para cá, dupla O, OH, tá? Grupo carboxila, para quem não sabe, o grupo carboxila é esse grupo, né, que é o C dupla O, OH, e o grupo hidróxido no carbono 2. Não tinha para onde ir, tá? Podia ser no carbono 3 também, né? Tá? Isso aqui em fórmula estrutural seria 3 carbonos, dupla O, OH, e aí um O aqui, ó, H aqui, um H aqui, e aí um H3, tá bom? Como ele quer a fórmula estrutural, eu já vou escrever logo aqui em cima, ó. Então vamos começar nossa resposta. Escreva, apresente a fórmula estrutural. Eu venho aqui e escrevo aqui, ó. Fórmula estru... Careca, tá tudo aparecendo aqui, porque essa questão a gente tem que escrever mesmo. Tá? Fórmula estrutural, né? Olha para cá. Você vai fazer em bastão, tá? Tá? Pô, Bruno, eu não sei fazer em questão. Treina. Treina que é a melhor coisa. Tá? Tu vai precisar desenhar bastão bonitinho a prova da UERJ. Tá? Não tem para onde fugir. Ele pede, ainda mais quando pede isso aqui, ó, olha só. Estrutural em linha de ligação. É um comando muito específico da prova da UERJ. Tá lá no edital, por sinal. Você pega o edital. Deixa eu ver onde está. Eu tô olhando para cima porque eu tenho um edital aqui já colado na parede, que você também deve fazer, por sinal. Em química orgânica.
Tá lá quando você pensa na propriedade do átomo do carbono, hibridação, cadeias carbônicas, fórmula molecular, fórmula estrutural, notação em linha de ligação. Então, saber desenhar o composto, desenhar bem o composto é importante. Tá bom? Essa é a fórmula estrutural, depois ele pede o nóxido do carbono. Gente, olha só, nóxido do carbono tem alguns jeitos de fazer. Você pode ver as ligações que ele faz ou aos átomos que ele está ligado ao redor. Tá? Eu costumo fazer pelas ligações. Ele está ligado outro átomo de carbono que em questão de diferença de eletronegatividade é zero para ele. E aí eu penso aqui, ó, você vai pensar que essas duas ligações são para o oxigênio. Então o oxigênio é o polo negativo e ele é o polo positivo. Como só me interessa falar dele, já vou pensar em função dele. Nessas duas ligações, ele é o polo positivo, mais. Nessa outra ligação, ele também é o polo positivo. Então, nas três ligações que ele faz com átomos diferentes de carbono, em todas essas ligações são com oxigênio, que são elementos mais eletronegativos, que vão puxar a carga. Então, a carga, o NOx desse carbono, NOx do carbono, vai ser mais 3. É diferente de NOx médio. O que é o NOx médio? Se eu pego todos esses átomos e faço uma média entre os valores, tá? Perdão. Não parei nem a gravação para falar isso. Como assim? Eu poderia fazer NOx médio só a título de curiosidade, não tem a ver diretamente com a questão? Se eu pego todos os átomos juntos, C tem 3 6, C3 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hs, 1, 2, 3 Os. E aí eu poderia fazer um cálculo direto, ó. Menos 2 aqui vai dar menos 6, mais 1 vai dar mais 6, então aqui automaticamente a carga vai ser zero. Então a carga de dois carbonos em média é zero. Mas aí se você parar, não é que todo mundo é zero. Por exemplo, esse carbono que está aqui, ó, ele está ligado a 3 hidrogênios. Como ele é mais eletronegativo, ele é menos 3. E se tu olhar para esse carbono em específico, que é o carbono da hidroxila, que por sinal, por curiosidade, é um carbono assimétrico, tá? Ele vai estar ligado a O, do qual o oxigênio é mais eletronegativo, e ele vai estar ligado a H, do qual ele é mais eletronegativo. Conclusão, ele é zero. Vai ter 1 mais 3, 1 menos 3 e 1 zero. Como ele perguntou o carbono da hidroxila, determine o número de oxidação do carbono presente na hidroxila, você pode desenhar essa estrutura, caso você queira para calcular em relação a isso, o NOx do carbono, que determine, é um comando que é interessante você colocar alguma parte da resolução. Pode fazer essa fórmula estrutural aqui, ó. Vou colocar aqui no rascunho. Você colocaria ela aqui, ó. CH3, COH, H, C dupla O, OH. E aí você poderia pensar, vamos fazer com a mesma cor, nas ligações nesse sentido. E aí você já vai, só porque você representou a molécula, tá bom. Aí você bota número, não coloca NOx não, tá? Coloca número. Número de oxidação do carbono mais 3. Bom, já fiz os dois comandos que, a meu ver, valem a metade da questão. Agora a gente tem essa questão da equação de polimerização. Formação de um polímero, você vai precisar estudar duas partes. Formação de um polímero, você precisa saber que existem os polímeros formados por adição, que provavelmente ocorrem por uma quebra de ligação dupla, que é o mais comum de fazer. Aí, Bruno, precisa estudar? Precisa. Precisa estudar bem polímeros, tá? Principalmente se você vai fazer uma específica com foco em executar 100% da prova, ou seja, tirar praticamente 20%. Ou seja, se você quer medicina, geralmente o odonto, você vai precisar disso com certeza. Tá? E eu vou colocando aqui para vocês, além de produtos sintéticos, que eles chamam de polímeros, e a reação de polimerização. Tá? Como última parte do edital, também tem a parte dos produtos naturais, que é interessante que você saiba. Mas não é o que a questão fala agora. Tá bom? É interessante que você revise e veja esses conteúdos, sim, mas aqui agora eu já vou te dar o bizu, como a gente vai funcionar para essa questão. Primeira coisa, existem dois principais tipos de reações que você precisa saber. A reação de adição e a reação de condensação. Como eu sei que é formado um poliéster, eu já sei que é uma reação de condensação. Porém, uma reação de condensação geralmente é trabalhada com dois monômeros. Então, não é o caso. Aqui é o mesmo monômero.
Vamos pensar aqui comigo para você entender o que eu estou falando. Se você olhar para a ideia da formação de um poliéster, eu gostaria que você pensasse comigo na formação de um éster primeiro. Como é que é formado, como é que é a esterificação? A esterificação não é um ácido carboxílico, grupamento que gera o ácido carboxílico, mais um álcool, que também pode ser um fenol, mas eu vou ficar focado em falar que é um álcool agora. E aí, isso aqui vai gerar, literalmente, éster mais água. Para quem não entende o mecanismo dessa reação e a estrutura dessa reação, vou colocar um R aqui, né, onde eu tenho C, dupla O, OH, e aqui eu vou colocar com outra cor um R, uma hidroxila. O que acontece é que essa hidroxila ataca nesse carbono, fazendo com que ocorra uma substituição no R, C, dupla O, né? É uma substituição nucleofílica, mas não é o enfoque da questão trabalhar isso agora, então não vou nem debater, tá? E aí ocorre a formação de água, pegando o OH daqui, mais o OH daqui. Essa é a estrutura do éster. Não precisa da hidroxila do álcool, mais o ácido carboxílico, o grupamento carboxila de uma molécula mais o grupo hidroxila de outra. Na poliesterificação, né, na formação do poliéster, você tem o mesmo monômero tendo isso. Então, para você entender, eu vou te falar como eu pensei também. Porque, assim, se você observar o padrão de resposta dessa questão, é um pouquinho capcioso para montar como é que é a reação de polimerização. Então, eu vou te falar como eu faço geralmente. Vou desenhar uma molécula. Primeiro descrever aqui, ó. Formação do poliéster. Ó, primeiro eu vou pegar essa reação e eu vou usar bastante cores aqui pra gente ajudar na didática, tá? Ó, aqui tá errado. Vamos desenhar o ácido lático. 3 carbonos, dupla O, OH. Hidroxila aqui. Vou desenhar com outra cor, outra cadeia dessa. Dupla O, OH, hidroxila. Se eu falo que os dois se somam, eu estou falando que isso aqui vem para cá. E aí, então, o produto gerado, ó, OH, dupla O, e aí começa o O. Esse O daqui é esse oxigênio que vai estar ligado aqui, aqui, dupla O, OH. Pronto. Formação de uma molécula de água. Só que isso aqui só formou um grupo éster. Seria uma reação de esterificação normal. O que é poliéster? Porque você vai continuar essa cadeia aqui de baixo. Ó. Isso aqui vai ser continuativo. Tá bom? Então, se eu desenhar outra molécula aqui agora... Ih, peraí que eu errei aqui. Errei o desenho. Dupla O, OH. Mais OH. Vai sair o H daqui e vai entrar um OH. Aqui. Tu reparou que eu estou começando a repetir a estrutura? Estou começando a repetir a estrutura. Só para você ter certeza, eu vou colocar mais uma vez. Ó. Se eu colocar aqui OH, dupla O, OH, lembrando, aqui agora eu formei duas águas, não formei uma. Eu vou ter esse grupamento sendo formado. Olha para cá de novo. Vou aumentar agora a tela. Aqui, dupla O, OH. O final é isso que tá. Para você entender bem o que eu estou querendo falar. O final da estrutura terá que ter essas duas partes aqui. Ó. Terá que ter isso. Mas isso que está acontecendo aqui, ó, do O até o próximo, pro próximo O, até o próximo aqui, é uma repetição. E isso vai ser repetido algumas vezes. Então vamos começar. Isso vai ser repetido N vezes. Porque isso é um polímero. Isso... Quantas moléculas? Aqui vão ser N moléculas, pior que não. Separou que é N, só que tem as duas extremidades.
Então aqui, você em vez de ser 4, 4 gerou uma cadeia onde duas partes que são repetidas, mais as duas extremidades. E lembrando que não formou duas águas, formou 3 águas. Que agora formou mais uma quando eu botei a molécula em roxo. Conclusão. Se você falar que isso repete N vezes, você vai ter que ter N. Desculpa. Você vai ter que ter N. Não foi não, peraí, gente. Agora foi. Você vai ter que ter N mais 2 moléculas. Porque N, tá? Deixa bem claro isso, mas eu vou montar melhor. Porque N é o grupo de vezes que se repetiu, tem que ter as duas extremidades. E assim como água não equivale ao número de moléculas, a cada uma das reações que vai acontecendo de adicionar uma água. Então o número de águas não é 3, é N mais 1. Tá? E saber essa pegada, saber essa estrutura que foi a parte mais difícil. Assim que você estrutura isso, né? Lembrando que esse monômero só tem essa ideia de n mais 2, n mais 1, porque ele é do mesmo monômero. Se fossem dois diferentes, seria nn para gerar a cadeia repetitiva. Você vai colocar literalmente isso. Ó. Agora você vai lá. Equação. Equação. Por isso que ela colocou a equação balanceada. Balanceada. Você vai ter N mais 2, se você quiser colocar entre parênteses, pode, a molécula, as condições de polimerização não foram dadas, você não tem muito o que falar aqui. Agora você vai ter isso aqui repetido várias vezes. Só que eu só vou botar em diagonal, então eu vou fazer assim, ó. OH. Aqui malandramente eu vou botar dupla para baixo e o O para cima. Aí depois, ó, mesma coisa, ramificação para cá. Só para quem não está entendendo, deixa eu fazer mais devagar. Ó, quando eu olho para a cadeia, esse O é esse O. Aí ele vem para cá e aqui eu vou continuar a cadeia. Mas tem uma ramificaçãozinha saindo. Aí olha só, essa aqui para cá continua a cadeia 1, 2. Aí aqui eu boto a dupla O e o O. E aí aqui continuaria. Aí eu vou botar logo já a molécula final, ó, dupla O. Aí aqui, O, mesma coisa, saindo um para cima, um para baixo, dupla O, OH. Essa parte da molécula horrível. Peraí. Que é N vezes. Que tem esse grupamento aqui e depois esse grupamento depois. Tá? Mas. Tá vendo? Não foi fácil montar ela. Mas a gente serve de estudo para aprender, né? Mas. As águas. Aí você vai botar N mais 1 H2O. Ok? Qual é o tipo de reação? De condensação. Por que condensação? Porque você junta dois grupamentos num só. O éster é formado pela reação de um ácido carboxílico mais um álcool. As reações de condensação geralmente vão formar ésteres ou amidas. Então você tem como praxe uma poliamida, um poliéster, provavelmente é condensação. E aí, se não, geralmente derivado do hidrocarboneto, ou derivado da quebra de uma ligação dupla, é um polímero de adição. Tá bom? Fica por aí. Espero que você tenha gostado da resolução. Espero que tenha entendido e não tire o peso da dificuldade dessa questão. Questão pesada, questão grande. Principalmente acertar esses N's é algo confuso. E eu vou te ensinar uma parada sobre polímeros. Monta ele repetidas vezes. Vai encaixando como é que seria o próximo passo para depois você cortar. Assim, tá, agora eu posso já dizer quantas vezes eu vejo a repetição. São N vezes, porque vai ter N moléculas. Tá bom? Beleza? Se sim, espero que você tenha gostado. E para não fechar mais nada aqui, o caos, eu deixei para o final, mas sim, pode me seguir, por gentileza, caso você tenha gostado da explicação, tanto no Instagram ou aqui mesmo no YouTube. Deixa o teu like para ajudar no engajamento. Se você acha interessante, pode comentar à vontade. E até a próxima. Beijos, abraços. Fui!